Marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã. Na Bíblia satânica de Anton LaVey, sob a divisão chamada Nomes Infernais, eu quero mostrar-lhe algo. Aqui está o deus Mormo, rei dos necrófilos, deus dos mortos-vivos. Os que o seguem são chamados Mormons. Então, como já vimos no estudo anterior, Joseph Smith Jr. não obedeceu a Moroni. Afinal de contas, os maçons, aliás, estavam também com doutrinas que eram abominação, mas ele se envolveu com essas abominações. Passou ali, né, foi ingressado no dia 15 de março de 1842, conforme os próprios mormons relatam, pelo grão-mestre maçom Abraham Jonas, ok? Então, os defensores do mormonismo tentam justificar este ato dizendo que ele foi conseguir ajuda no mormonismo, ou seja, o deus mormon era muito fraco, né? Não podiam passar, os primeiros mormons não podiam passar perseguições, teve que recorrer à ajuda terrena, ainda mais em seitas que têm doutrinas que são abominação. Olha só que coisa terrível. Existe um periódico digital chamado A Estrela Milenar. Embora não seja um blog oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há credibilidade quando trata do assunto de informar que Joseph Smith Jr. era maçom, né? Na própria literatura que eu mostrei para vocês aqui também, não precisa ir muito longe, declara que Joseph Smith era maçom, tá? Documentos da própria igreja. Mas, não só ele, mas como um número considerável de mormons eram maçons na sua época, na época de Joseph Smith em vida, tá? Então, eu tenho aqui então esse relato da Estrela Milenar, tá? Que embora não seja um blog oficial da igreja, mas ele relata, né, o seguinte: a maioria das pessoas, independente da fé religiosa, não entende o que é a maçonaria. Entre os súditos há também esse desconhecimento. Primeiramente será respondida duas perguntas: como explicações sobre mentiras ditas sobre a mesma, sobre a maçonaria. Depois virá a parte histórica envolvendo os líderes dos primórdios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que é a maçonaria? Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o que eu estou lendo aqui na tela, tá? Maçonaria, segundo este blog, A Estrela Milenar, maçonaria é uma sociedade filantrópica que busca o aprimoramento de seus membros. É considerada secreta, mas seus membros dizem que é apenas discreta. Não é uma religião, mas há elementos de seus ensinamentos e princípios que são. Seus membros são de diversas religiões. Ecumenismo, tá? Maçonaria é uma religião? A pergunta, né, o site. Não, não é. Olha só a mentira. Não é. Muitos protestantes citam o maçom Albert Pike, como eu citei nos estudos anteriores, e o seu best-seller, Moral e Dogmas, de Albert Pike, onde Albert Pike diz que a maçonaria é uma religião, né? Moral e Dogma, página 213, diz que toda loja maçônica é um templo de religião, e seus ensinos são instruções em religião. Isso quem está citando é o autor do blog A Estrela Milenar, tá bom? Que é maçom e mormon, ok? Então veja, outra declaração diz: há um grande equívoco que é tirado do contexto do parágrafo. Ele diz o seguinte, que as pessoas que estão usando moral e dogmas estão em contradição. Ele diz o seguinte: toda loja maçônica é um templo de religião e seus ensinos são instruções em religião, pois aqui é incutido o desprendimento, a afeição, a tolerância, o patriotismo, verdade para com os caídos, misericórdia para com os que erraram, alívio para com os necessitados, fé, esperança e caridade. Aqui nos encontramos como irmãos para aprender e a conhecer e amar uns aos outros. Aqui nós saudamos uns aos outros alegremente, somos tolerantes com o desfecho do outro. Cuidamos dos sentimentos alheios e prontos para socorrer as necessidades dos outros. Ou seja, ele, o autor do blog que eu citei,
ele usa moral e dogma na página 213 e 214, nas palavras de Albert Pike, dizendo que não seria bem uma religião. Você entendeu? A maçonaria. Tá bom? O que ele continua dizendo, o que Pike quis dizer é que simplesmente a maçonaria é uma sociedade que se reúne num templo, ou seja, um edifício religioso, e tem como base princípios religiosos. Tais princípios citados de irmandade e fraternidade não estão somente no cristianismo. Os lemas liberdade, igualdade e fraternidade, mesmo que seja da Revolução Francesa, ainda fazem parte do ideal maçônico. 2 detalhes adicionais é que Pike não é um líder máximo entre os maçons. Ele quer justificar que as palavras de Albert Pike não têm peso dentro da maçonaria, o que não é verdade. Não é verdade. Tá bom? Então ele diz o seguinte, 2 detalhes adicionais é que Pike não é um líder máximo entre os maçons. Alguns o respeitam e outros o desconhecem. E seu livro é de interpretação própria e não de uma literatura oficial. Então o que nós vemos aqui nas declarações do líder, né, daquele que fez o blog A Estrela Milenária, é tentar justificar que dá para ser mormon e ser maçom. É como muitos pastores, né, que tentam ser maçom e exercer seus serviços eclesiásticos, o que não existe possibilidade. Por quê? Porque a maçonaria é de fato uma religião, tá bom? Os dicionários maçônicos, eles dizem o contrário do que esse cidadão aqui, mormon, está dizendo, tá? E você tem que perceber que a maçonaria tem ritos, tem doutrinas, tem cerimônias, como as religiões e seitas, tá? Veja bem o que é um rito. Rito, a palavra rito na maçonaria tem 2 sentidos diferentes. Quando se escreve rito, com letra maiúscula, é um conjunto de graus maçons, formando um todo coerente para designar um rito particular da maçonaria, escocês antigo e aceito, Andorimamita, York, etc. A palavra rito, com letra minúscula, é um conjunto de regras que fixam o desenvolvimento e as formas 42 de trabalho de loja e os diversos cerimônias como rito de despojar dos metais, o desenvolvimento dos trabalhos dentro de uma loja. Então perceba que a maçonaria, ela é uma religião porque ela tem ritos, mesmo eles querendo justificar ritos com letras maiúsculas, rito com letras minúsculas, até porque a maçonaria tem que negar que é uma religião, porque senão ela não conseguiria praticar o seu ecumenismo, reunir várias religiões no seu templo. Ela não conseguiria atrair as pessoas para a sua religião. É como a LBV, que segue um caminho semelhante de ecumenismo, ok? Porém, os dicionários maçônicos, eles dizem que é uma religião, tá? Então, você pega, por exemplo, a Enciclopédia de Filosofia, né? Nós entendemos aqui que é uma religião quem tem ritos, atos rituais, crença num ser, certo? Código moral, sentimentos religiosos despertados por objetos rituais sagrados, tá? Então, a oração, uma cosmovisão que engloba o lugar do indivíduo no mundo, a organização de vida ao redor dessa cosmovisão, um grupo social unificado pelas características, certo? E por aí vai. Então nós vemos que toda essa balela de querer dizer que a maçonaria não é uma religião, preste atenção, você que é mormon, você que é um líder religioso, um pastor apóstata, porque você que é um pastor e é maçom, você está em estado de apostasia distante de Deus, do Deus da Bíblia. Da mesma forma, o Mormon, né, e Joseph Smith ficaram bem distantes do Deus da Bíblia. Tá? Os dicionários maçons, como por exemplo Rizardo de Camino, diz que a maçonaria é uma religião, no sentido restrito do vocábulo, isto é, da harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal. Joaquim Gervásio de Figueiredo, no Dicionário de Maçonaria, define a Irmandade da seguinte maneira. A maçonaria é um sistema
sacramental que, como todo o sacramento, tem um aspecto externo, visível, consistente em seu cerimonial. Doutrinas e símbolos e outro aspecto interno, mental e espiritual, oculto sob as cerimônias, doutrinas e símbolos, e acessível só ao maçom que haja aprendido a usar a sua imaginação espiritual e seja capaz de apreciar a realidade velada pelo símbolo externo. Queridos, existem dezenas de declarações paralelas, né? Pode haver algumas pequenas divergências, certo? Mas a literatura maçônica, ela sustenta abertamente a natureza religiosa da sua fraternidade. Só pode ter ritos em religiões e seitas, tá? Por mais que a maçonaria tente negar que é uma religião. Você, quando pega o livro, né, que eu tenho aqui a xerox do livro Simbolismo da Maçonaria, eu xeroquei porque tirei aqui uma cópia porque o livro está em PDF, tá bom? Então esse livro Simbolismo da Maçonaria, descubra e entenda seus símbolos, certo? Lendas e mitos, tá? Nós pegamos aqui na página 9, em e-book, está escrito o seguinte: essas duas doutrinas da unidade de Deus e da imortalidade da alma constituem a filosofia maçônica. Quando se deseja defini-la sucintamente, dizemos que se trata de um antigo sistema filosófico que ensina esses dois dogmas. Portanto, se entre a escuridão intelectual e a corrupção das antigas religiões politeístas encontramos espalhadas aqui e ali, em todas as épocas, determinadas instituições ou associações que ensinaram essas verdades de forma particular, alegórica e simbólica, então temos o direito de dizer que essas instituições ou associações foram o incunábulo. É uma palavra meio difícil. Incunábulo. As predecedoras de instituição maçônica como delas se constituem hoje. Elas são, então, portanto, instituições religiosas que praticam ritos e crenças, tá? Alguns podem estar inquietos com o fato de que existem maçons que estão ali em convivência dentro da maçonaria com satanistas, ocultistas, mas isso é real e normal na maçonaria, tá? Tanto que em vários dos maiores nomes maçons, como Albert Pike e Aleister Crowley, foram satanistas, tá? Entre outros nomes de bruxos e satanistas declarados, tá bom? Então, mas Joseph Smith se sentiu à vontade neste ambiente, tá? No templo do nascente espiritualismo moderno, um personagem chamado, um pseudônimo de Allan Kardec, tá? O pai do espiritismo moderno, ele também foi um maçom. Kardec foi um dos principais responsáveis pela difusão e pela propagação da doutrina espírita. Ele era membro da grande loja maçônica da França. A Bíblia não diz que existe reencarnação em Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma única vez. Mas Smith se juntou com uma religião que aceita, uma religião que é ecumênica e pluralista, sendo que o próprio livro de Mormon ele condena qualquer tipo de reencarnação, né? Se nós formos ler aqui, por exemplo, Alma 11:45, né, nós vamos ver, por exemplo, que está escrito o seguinte: eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a sua ressurreição. E digo-vos que este corpo mortal será ressuscitado num corpo imortal, isto é, passará da morte e mesmo da primeira morte à vida, para não mais morrer, e os espíritos se unirão aos seus corpos para que não se separem mais, tornando-se essa união espiritual e imortal, de modo que não mais verão a corrupção. Então, a grande questão é esta. A maçonaria tolera pessoas de todas as religiões, espíritas, ocultistas, satanistas,
né? Mas a moleque, né? Que é a pessoa que nós estamos citando ali, que é o personagem do livro de Mórmon, que citou as palavras acima, que eu li para vocês aí, não toleraria isso. Eu duvido que ele toleraria a reencarnação. Mas, outro ponto muito importante é que a maçonaria tem um Deus diferente do Deus da Bíblia. Por isso que Jesus Cristo não é citado na maçonaria, mas os deuses pagãos, menos Jesus Cristo. Tá? O lugar onde Joseph Smith se sentia muito bem. Tá? Agora, veja essa declaração. A palavra Ho-Hi, literalmente traduzida, é equivalente ao composto ele e ela, ou seja, o nome inefável de Deus em hebraico, isto dentro da maçonaria. Sendo lido cabalisticamente, inclui em si mesmo o princípio masculino e feminino, a energia de criação gerativa e prolífica. E aqui nós temos novamente o simbolismo amplamente disseminado no fato de que etis e lingua e de oni e seu equivalente apontam o ponto centro de um círculo, e outra prova significativa da conexão entre a maçonaria e os mistérios antigos, né? Então nós temos aí a citação, mais uma vez, do simbolismo da maçonaria, conforme esse livro aqui, tá? Que você pode encontrar aí na internet, tá? Eles adoram um Deus pagão, tá? Um Deus que é efeminado, ele não é nem homem nem mulher. É justamente isso que a humanidade moderna quer, o esquerdismo quer, né? Um Deus híbrido, né? Então, Albert Pike também, como eu disse nos vídeos anteriores, ele disse o seguinte: para vocês, soberanos grandes inspetores gerais, nós dissemos isto, que a vocês podem repetir para os irmãos dos graus 32, 31 e 30, ou seja, somente quem está nos graus elevados, é que a maçonaria é uma religião. A religião maçônica, eu grifei aí, deve ser, por todos nós iniciados dos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. Declaração de Albert Pike. É a verdadeira e pura religião filosófica, é a crença em Lúcifer. Igual a Adonai, mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, ou seja, contra o Deus bíblico. Olha a mentira. Lúcifer está lutando contra o Deus das trevas, que seria, segundo a maçonaria, Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Queridos, este foi o Deus que Joseph Smith Jr., profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, adorou. Tá? Baphomet. Sim, senhores, Baphomet, que é Lúcifer, que é chamado, em outras palavras, de um grande arquiteto do universo, que somente aqueles que estiverem nos graus 30, 31 e 32 e 33 vão descobrir que Lúcifer é Deus. A maçonaria tem rituais, tem um Deus, não acredita no Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, porque segundo eles, o Deus Lúcifer, o Deus entre aspas, está lutando contra o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão. Contanto que a Bíblia diz, né, Isaías 45 e 5, que eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibas até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ou seja, o soberano absoluto que se encontra na Bíblia, que você pode encontrar com ele através da leitura da Bíblia Sagrada, o único livro inspirado por Deus, de fato, usando homens falíveis, mas que a mensagem passou correta. Então nós temos aqui um homem chamado Joseph Smith Jr., que se misturou com o ocultismo, se misturou com a maçonaria, não ouviu o Anjo Moroni, se misturou com a maçonaria, mas não somente ele. Tá? Os sucessores dele, como foi o caso de Brigham Young, também foi maçom. Tá? Ele portava até um broche maçônico. Tá bom?
Os líderes da igreja mórmon não só adoraram o Deus Mormon, que foi um homem exaltado, que explicarei em vídeos futuros. O Deus dos Mormons é um homem exaltado, já foi um homem normal, ok? Mas também Joseph Smith adorou Baphomet, que é Lúcifer, tá? Uma literatura diz o seguinte sobre a maçonaria, tá? Da pena de um maçom: as energias ferventes de Lúcifer estão nas mãos dos maçons, contrariando as escrituras sagradas que orientem 1 Coríntios 10 e 21, diz a palavra de Deus algo bem diferente. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, queridos, quando você vai para a Bíblia satânica de Anton LaVey, né, você vai perceber que lá existe um nome, certo? Que é designado como Mormon. Os seguidores desse Deus são chamados Mormons. Pode ser coincidência ou não, a grande verdade é, o que não é coincidência e o que é fato, é que de fato a igreja Mormon se misturou com o ocultismo através do seu falso profeta chamado Joseph Smith Jr., que conduzirá milhões e milhões para o fogo eterno, porque realmente acreditaram no falso profeta, conforme a Bíblia orienta em Mateus capítulo 7, verso 15 a seguir, que diz: cuidado com os falsos profetas que vão surgir nos últimos dias, ok? A igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, chega até entoar um cântico a louvores a uma mãe celestial, conforme nós vemos aqui, e talvez muitos mormons não tenham se apercebido, né? No Princípios do Evangelho, Literatura Mormon, na página 306, tem um cântico aqui, tá? Além de ter um cântico em louvor ao profeta Joseph Smith, tem um cântico também à Mãe Celestial. Há somente um Pai Celestial, pois temos uma Mãe também celestial, né? Então está aqui o hino, ó. Há somente um Pai Celestial. Há somente um Pai Celeste? Pois temos Mãe também celeste, certo? Ou seja, hino da página 306 dessa antiga versão aqui do Princípios do Evangelho. Então, os mormons realmente estão numa situação difícil, né? Eles ouviram os ensinos de Joseph Smith, afundaram-se em rituais pagãos que são realizados nos templos, que vêm da maçonaria escocesa, tá? O profeta Joseph Smith não quis obedecer o anjo Moroni, nem os líderes futuros que surgiram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como essa literatura da Mormon, Liohana, certo? De 1998, diz que não terás outros deuses diante de mim. Então, Joseph Smith também não obedeceu os futuros profetas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele não quis somente o Evangelho da Plenitude, conforme a história que ele contou. Não era o bastante, acabou se envolvendo com Deus da maçonaria, obteve graus dentro da maçonaria, adorou Baphomet, que é o Lúcifer, o inimigo da verdade de Deus. Mas você que ouve esse vídeo, você pode chegar-se ao Deus verdadeiro através das Escrituras. A Bíblia diz em João 14,6, diz que ninguém chega ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho, conforme escreveu São João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não o Jesus Mormon, o Deus Mormon e o profeta Joseph Smith. Fique somente com a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas até o próximo estudo e que vocês possam estar alertas, conforme Jesus disse, que os últimos dias seriam recheados de falsos profetas. Mas nós devemos ficar com a verdade. Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso.
Amém.